versículo de número 2 ao 9. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. A matemática aumentou. Quem não achou, diga misericórdia. Podemos então ler a palavra do nosso Deus. Está desligado os microfones, né? Amém? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que te dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado como prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Então esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo a herdar a terra que jurei aos seus pais que assim vos daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés assim ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela sim está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Coloca a sua Bíblia na cadeira. Se você não deu glória a Deus, ainda dá tempo. Vamos repetir o tema da mensagem de hoje. 1, 2, 3. Se for a vontade de Deus, vai dar certo. Glória a Deus. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É uma frase que já está no nosso automático. Sempre nós ali estamos com essa frase em nossos pensamentos, em nossos lábios. Já está no plural. Isso porque todos nós já falamos ou ainda estamos falando essa frase. E o interessante de tudo isso, que quando assim nós repetimos essas frases durante dia, tarde ou noite, nós ali começamos a entender, meu irmão, minha irmã, que se for de Deus vai dar tudo certo. Mas existe uma parte, meu irmão, minha irmã, errônea, da nossa parte mesmo, não da parte do nosso Deus. Porque se for de Deus, não quer que você esteja ausente de você jejuar, orar e buscar a face do Senhor. Porque essa frase, meu irmão, minha irmã, ela não ausenta que nós temos que buscar a presença do Senhor. E muitas vezes nós deixamos ela em automático e
vezes nós esperamos alguém para atravessar a rua, ou para atravessar um campo de futebol, ou para atravessar uma avenida, e esse alguém não vem, e Deus quer que você olhe para o semáforo, e se ele tiver demorando nele, então assim atravesse, e não espere por ninguém. Josué tinha que ir na frente, e o povo teria que ir atrás, e muitas vezes nós queremos andar atrás, e não queremos ir na frente. Deus está chamando a mim e a você para andar na frente, e não para andar atrás, para prosseguir, e não para frear. Oh, aleluia! Mas eu imagino também que quando Deus olha para Josué, não vê aquele cabelo loiro, aquele olho azul, aquele homem que estava ali com o seu terno alinhado, não. Deus olha para Josué e fala assim: é você que eu quero. É você que eu quero. Deus olha para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Você tenha. É desse jeito que Deus quer fazer uma cirurgia. Tem gente que anda na casa do Senhor para um dragão. E Deus começa, não como São Jorge. Deus começa a olhar: é desse aí que eu quero. É desse que eu vou colocar para a peruca. É dessa aí que eu vou fazer uma maquiagem. É essa aí que eu vou fazer outra. Então Josué, ele estava de um jeito todo destruído, de uma maneira decepcionado, entristecido, enfraquecido, frustrado. E Deus começa a montar Josué, porque ele tinha algo para ele. E a primeira conquista, Jordão. A segunda conquista, Jericó. A terceira conquista, cidade de Ai. A quarta conquista, os reis que estavam ali pelejando contra Israel. A quinta conquista, os reinos do sul e as cidades do norte. Deus sempre tem algo para a tua vida. Deus sempre tem conquista para mim e para você. E muitas vezes nós já pegamos essa palavra: se for de Deus, vai dar certo. Então eu vou ficar numa rede, tomando água de povo, vou ficar sossegado, não preciso mais fazer nada. Deus sempre vai exercer com a sua vontade. Deus sempre vai querer exercer com a sua vontade, mas vai depender de nós. Vai depender de nós buscarmos, porque nós ficamos naquela: se for Deus vai dar certo, então eu não preciso me preocupar. Deus sabe do meu interior, porque assim é a palavra do Senhor, e Deus esquadrilha os meus pensamentos. Ele sabe o meu deitar e o meu levantar, então eu não preciso me preocupar. A vontade de Deus para Israel era colocar uma terra que viesse manar leite e mel, mas o povo teria que se esforçar, o povo teria que sair do lugar onde limitava a sua fé, o povo teria que sair do lugar onde ele estava ali sendo afligido e teria que caminhar. Então é a vontade de Deus te abençoar, mas não é a vontade de Deus você ficar parado, sem orar, sem jejuar, esperando que o vizinho ou o parente venha fazer algo e eu e você temos que fazer. Não, meu irmão, minha irmã, o parente e o vizinho não vai fazer aquilo que você tem que fazer. É você mesmo, não tem outro. Não tem outro que vai fazer a sua parte. Eu fico imaginando como o profeta Eliseu, ele entra na casa da Sunamita, e aquela mulher tinha o costume de receber o profeta com comida, e assim também com a sua casa. E muitas vezes a pessoa não recebe o profeta, mas recebe o impostor. Recebe o impostor, porque o impostor ele fala coisas bonitas. O impostor, ele sempre vai apostar na vida da pessoa. E já diz por aí que a verdade ela não é doce, mas ela é amarga, mas para trazer resultado e mudança. E eu entendo, meu irmão, minha irmã, que quando Eliseu entra naquela casa, ele entrou para fazer a diferença. Ele entrou não só para fazer a vontade do Senhor, mas para que viesse gerar algo novo naquela família. Então ele passava dias ali, e aquela mulher começou a observar. Era a vontade de Deus ele passar e entrar no palácio. E a vontade de Deus por aquela mulher era trazer algo novo para a casa dela. E de repente o profeta entra e ele começa a ficar no seu interior incomodado. Ele começa a observar: estou aqui, tendo uma comida, tendo uma bebida, posso pousar aqui, o que eu posso fazer para essa mulher? Ela tem condições, não precisa que eu vá ao palácio trazer informações sobre ela. Então eu quero abençoá-la. A melhor coisa, meu irmão, minha irmã, é nós darmos para depois nós recebermos. Mas tem gente que só quer receber e não quer dar. Então o profeta ele entra naquela casa, sobre aquela família, e ele diz àquela mulher: certamente daqui a 1 ano tu terás um filho. E aquela mulher então começa a dizer: oh, homem de Deus, não engana
Então não engana a mim, não minta a mim. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, a vontade dele é um filho sobre essa casa. E aquela mulher, meu irmão, minha irmã, ela sai, ela ora, ela conversa com Deus. E quando ela conversa com Deus, o ano passa, e aquela criança vem a nascer, e os anos assim prosseguem, aquela criança vem a ficar jovem, de repente aquele menino vai trabalhar com o seu pai no campo, e ele tem uma simples dor de cabeça, vem para sua casa, ele vem aparecer no colo da sua mãe. E quando ele vem aparecer no colo da sua mãe, aquela mãe não pensa em outra coisa: eu vou atrás do profeta. Aleluia. Eu vou atrás do profeta. Quando aquela mulher deixa o seu filho, ela não estava esquecendo os seus sonhos, ela não estava esquecendo os seus objetivos, mas ela estava fazendo a vontade do Senhor. E quando ela faz a vontade do Senhor, ela não fica ali chorando ou reclamando, ela vai em busca do profeta. Algumas pessoas atravessam no caminho dela e começam a dizer: está tudo bem, e ela toma a frase aqui no automático, começa a dizer: vai tudo bem, se na esquina vem perguntar como ela está, ela vai dizer: vai tudo bem. O seu esposo pergunta como tu está, ela vai tudo bem. O moço pergunta como ela está, ela diz: vai tudo bem. Ela chega diante do profeta e o profeta olha para o seu rosto. Eu vi que não estava bem. De repente, ela dobra o seu joelho, abraça as pernas do profeta e começa a chorar: o meu filho está morto. Aquele menino que Deus me deu está morto. Quando nós começamos a observar, Deus deu aquela criança para ela. E de repente Deus tira. E muitas vezes nossa vida é assim. Deus dá, Deus tira, não como o diabo. Mas Deus, Ele coloca, meu irmão, minha irmã, no momento de um estágio da nossa vida, para que nós possamos aprender com Deus, para que nós possamos crescer com Deus. Deus estava gerando crescimento sobre aquela mulher. Deus estava gerando, meu irmão, minha irmã, intimidade entre Deus e entre a sua vida. E aquela mulher então pergunta para o profeta: vamos na minha casa. Então o profeta dá uma unção a Jaci, o moço, para que venha tirar o bordão e levar sobre aquela criança e colocar no rosto. O profeta, ele deixou claro que ele tinha um menino, que sendo seu moço, entregasse e colocasse o bordão sobre o rosto daquela criança que estava morto. O menino, o rapaz, Jaci, ele não creu. Ele não queria ali, meu irmão, minha irmã, simplesmente colocar o bordão, mas ele queria algo novo, mas ele não creu. Quando nós estamos falando: se for a vontade de Deus vai dar certo. Se você não crê, meu irmão, minha irmã, nada vai mudar na tua vida. Jaci não creu, mas o profeta, juntamente com aquela mulher, eles começaram a invocar a Deus. E aquela mulher sunamita disse: Senhor, for na minha casa eu irei, mas se o Senhor ficar aqui, assim eu ficarei neste lugar. Então o profeta, ele foi ali intimidado para ir ao encontro daquela casa. Quando ele chega, ele percebe que o menino estava morto. E ele começa a orar de um lado para o outro. Porque quando nós estamos buscando milagre, nós não ficamos parados nem estacionados, nós movimentando, dobramos nosso joelho, gritamos em alta voz, começamos a cantar, louvar, engrandecer o Senhor, porque queremos chamar a atenção de um jeito ou do outro do nosso Deus, orando, louvando, ou buscando ao Senhor em jejum e oração, mas parado nós não vamos ficar. Oh, aleluia! O profeta então começa a orar e ele faz um ato profético. Ele coloca o olho sobre o olho daquela criança, a sua boca na boca daquela criança, as suas mãos nas mãos daquela criança. E a criança veio a ressuscitar. Ele chama aquela mulher e diz: eis aí o seu filho. Eis aí o seu filho. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele sempre vai trabalhar em uma deficiência sua, para que essa deficiência venha a gerar um crescimento. A deficiência de Jaci é não crer, mas ele creu quando ele viu que aquele menino ressuscitou. A deficiência de Josué era ficar parado, porque ele estava desanimado. Então Deus gerou força e Deus gerou credibilidade sobre Israel. Israel olha para Josué e fala: onde tu for, nós iremos. O que tu quiseres fazer, nós assim vamos fazer. Mas também diz a palavra do Senhor que Gideão,
possam alimentar a sua casa. E muitas vezes nós queremos o alimento de Deus, mas não queremos ser alimentados por Ele. Como assim, pastor? Eu quero alimento conforme a minha necessidade, conforme a minha ansiedade, conforme a minha preocupação, mas eu quero um alimento conforme a minha busca. E uma busca, meu irmão, minha irmã, requer resultados. Como Gideão, ele escuta a voz do anjo, ele repete aquela palavra e ele também rebate aquela palavra. Como assim eu, forte e corajoso? Se o Senhor fosse comigo, Ele não ia permitir que nós viéssemos passar por essa situação. Se Deus fosse assim conosco, Ele não ia permitir que os nossos inimigos viessem contra nós e nos deixassem numa escassez de 7 anos. De repente o anjo do Senhor repete a frase: Gideão, homem forte, corajoso e valente, Deus trabalha na prosperidade para que você tenha conquistado o impossível. Aleluia! Gideão, então, ele foi encorajado, mas ele tinha uma síndrome, e essa síndrome era do medo. E ele começa a repetir, porque é uma pessoa que tem medo, ela sempre aumenta. Às vezes é uma formiga, diz que é uma lagarta. Às vezes é minhoca, diz que é uma anaconda, uma serpente. O medo, ele traz isso, uma proporção maior, porque o medo, ele provoca um sentimento de desespero. Então, Gideão, ele estava desesperado. Ele não queria morrer, então ele se escondeu. O objetivo dele era o quê? Trabalhar e comer, e não morrer. Tem gente que gosta de trabalhar, ganhar dinheiro, mas está morrendo. Está morrendo com dinheiro, está morrendo com trabalho, está morrendo com carro, está morrendo com casa. E não percebe isso, porque a sua fé está lá embaixo. O seu emocional está lá embaixo. O seu casamento está lá embaixo. O seu trabalho está lá embaixo. Deus está lá em cima. Deus está lá em cima. Deus está lá em cima. E de repente, Gideão, ele percebe que ele tinha que sair daquela zona de conforto e do medo. Então ele tinha que ir à cidade. A cidade, meu irmão, minha irmã, estava ali com os altares. Estavam erguidos ali imagens, esculturas do seu pai, e de alguns habitantes dela também estavam ali. E de repente Deus começa a falar para Gideão, derruba todos eles, e levanta um holocausto, levanta um altar no meu nome. Então Gideão, ele começa a fazer uma fornalha, e entulha todo aquele pedaço de madeira, e aquece, queima, e começa a levantar um altar diante de Deus, e começa a orar. E começa a buscar ao Senhor. Se é da vontade do Senhor, meu irmão, ele vai concluir. Mas é necessário que você venha se levantar. É necessário que você venha levantar o teu joelho. É necessário que você venha buscar a face do Senhor. E não ficar de cabeça baixa esperando que o milagre venha acontecer. Gideão saiu da zona do conforto e do medo para conquistar o impossível. De repente, Gideão medroso, ele começa a pedir uma multidão. E diz a boca do Senhor que Gideão, ele queria uma multidão. Mas aquela multidão era quantidade. E Deus queria qualidade. Quantas vezes nós somos assim? Queremos atingir uma oração máxima. Eu quero orar 2 horas. Eu quero orar 3 horas. Eu quero que meu joelho venha ficar bem desgastado. Se o teu coração não tiver uma qualidade, o teu joelho vai se desgastar. Se o teu coração não for sincero com Deus, o teu joelho vai ficar machucado, vai ficar ferido, o teu corpo vai ficar totalmente dolorido, porque o teu coração tem que ter uma qualidade sincera com Deus. Aquilo que você falar tem que habitar no teu coração, e aquilo que habitar no teu coração você tem que falar com Deus. Gideão, ele falou aqui então um plano, tem que ser muita gente. Começou com 32 mil pessoas, vocês sabem disso, e termina então com 300. Aqueles 300 eram o suficiente. Então ele monta um plano para dividir em 3 planos. Ou seja, ele divide em grupos. Um grupo de 100, outro grupo de 100, outro grupo de 100. Ele começa a inspecionar todo o território dos inimigos. Então ele começa a ficar ali observando o inimigo. Se é a vontade do Senhor, se é aquilo que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão, minha irmã, não só observe, mas faça. Faça. Gideão, ele observou, ele se encorajou mais uma vez, então ele chama o povo com azeite. Ele chama o povo com unção. Muitas vezes nós estamos no meio de uma batalha e chamamos pessoas enfraquecidas, pessoas que não vão nos encorajar, pessoas que vão nos jogar ali para baixo. Chame pessoas de
qualidade para te ajudar. Se é uma, se é duas, se é três, mas que uma ou duas ou três venham fazer a diferença na tua vida. Tem gente que só quer andar em multidão, só quer andar em igreja grande, só quer andar no meio de profetas, só quer andar no meio de pastores, mas não quer andar no meio de Deus. Ande no meio de Deus, meu irmão, minha irmã, e assim Deus vai trazer resultado para a tua vida. Oh, aleluia! Quando a gente era criança, a gente era assim. Ia carregar uma bola, tinha que ter aquele monte de menino catarrento. Aquele monte de menino, tudo com o pé rachado, parecia um beijo que não tomava banho. O menino era branco, mas o pé era marrom. O menino era branco, mas as mãos eram marrom. A menina era branca, do olho azul, mas o cabelo era de pichain, porque não lavava. Então aqueles meninos eram de dia e de noite, com o pé rachado, catarrento, e era aquele grupinho indo para o campo de futebol, e ali jogava aquela bola naquele grupinho. Quando era noite, estava aquele grupinho novamente. E hoje em dia, os grupinhos já não se formam mais para conversar, para brincar, mas sim para fofocar. Os grupinhos se formam é para fofocar, para jogar conversa fiada, não é para gerar crescimento. E eu sou de um tempo, meu irmão, minha irmã, onde os grupinhos se formavam e a glória do Senhor descia. Porque os grupinhos não estavam preocupados em falar da vida do outro, os grupinhos não estavam preocupados para acusar o outro, mas os grupinhos estavam interessados em abençoar uns aos outros, dizendo: você está enfermo, o nosso Deus vai te curar. Você está desempregado, o nosso Deus vai te dar o trabalho. O teu filho está na escola, o nosso Deus vai libertar ele. O teu marido está preso, o nosso Deus vai libertar ele da cadeia. Oh, aleluia! Eu sou do tempo que os grupinhos faziam diferença. Mas a gente percebeu também que tinha alguns grupinhos na esquina, onde eles ficavam ali, a polícia percebia, já estava ali o baculejo, como se chamava. E ali pensava as pessoas que estavam ali fazendo só uma conversa, ou só ali pronunciando, a polícia colocava no muro, aí ficavam lá, eles revistavam, e eles ficavam ali meio angustiados, as mães saíam gritando, desesperadas, mas depois as mães diziam: eu disse para você, meu filho, que a vontade de Deus era para você ficar em casa, e você foi para a esquina, quase que você vai preso, quase que você leva um tiro. Então nós vivemos muitas vezes no quase, ou eu acho, e nós não temos que adotar esse termo nas nossas vidas, quase, ou eu acho, ou se for a vontade do Senhor. Nós temos que adotar um termo: Senhor, eu vou fazer a minha parte. E eu sei, Senhor, que o Senhor é fiel. Deus, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou invocar o teu nome. A tua glória vai descer, um milagre vai ser.